Você consegue imaginar quanto compramos de roupas? Em média, um americano compra 53 novas peças de roupa por ano, o que é bastante, se pensarmos bem. Esse fluxo constante de novas roupas mostra como amamos moda e queremos nos expressar através do nosso guarda-roupa. A indústria da moda está em rápida evolução, com lojas e e-commerces oferecendo estilos para todos os gostos. No entanto, essa tendência levanta questões importantes sobre sustentabilidade. A produção de roupas prejudica nosso planeta, utilizando recursos como água e energia e gerando resíduos. Ao adotar novos estilos, também precisamos considerar o impacto da moda rápida e buscar maneiras de fazer compras de forma mais responsável. Talvez seja uma boa ideia experimentar brechós, reformar roupas antigas ou simplesmente comprar menos para reduzir nossa pegada. Equilibrando nosso amor pela nova moda com escolhas ecológicas, podemos fazer uma grande diferença. Prepare-se para se surpreender com helicópteros de 2 rotores. Essas máquinas incríveis apresentam um design inteligente que elimina a necessidade de um rotor de cauda. Em vez de depender de um rotor na frente e um rotor menor na cauda para equilíbrio, os helicópteros de 2 rotores possuem 2 lâminas grandes que giram em direções opostas. Esse design único ajuda a compensar o torque, que de outra forma faria o helicóptero girar descontroladamente. Como resultado, esses helicópteros podem ser mais estáveis e eficientes no ar. Os helicópteros de 2 rotores não são apenas inovações. Eles também oferecem vantagens em manobrabilidade, proporcionando uma agilidade impressionante durante o voo. 2 rotores ajudam a criar sustentação e garantem um voo equilibrado ao mesmo tempo. Eles não apenas têm uma aparência impressionante com suas 2 lâminas, mas também demonstram a genialidade da engenharia nas tecnologias aeronáuticas. Que incrível que esses designs podem mudar nossa forma de voar. Você já pensou na magia da Elusa? Este lugar incrível em Madrid é um país das maravilhas interativo, dedicado a ilusões ópticas, onde os visitantes podem mergulhar em efeitos visuais fascinantes. A Elusa convida todos, desde turistas comuns até amantes da fotografia, a fazer fotos e vídeos criativos que distorcem elegantemente nossa percepção da realidade. Imagine passear por salas onde as leis da física parecem estar de férias, criando um playground envolvente para sua imaginação. Cada canto da Elusa revela novas oportunidades de autoexpressão, oferecendo exposições interessantes que desafiam sua percepção do mundo. É o lugar perfeito para famílias e amigos criarem memórias inesquecíveis e compartilharem momentos vibrantes nas redes sociais. Então, se você está em busca do clique perfeito para o Instagram ou apenas quer se divertir, a Elusa garante que você sairá com uma nova perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Você sabia que a Grande Barreira de Coral é imensa? Essa incrível maravilha natural, localizada na costa da Austrália, é a maior estrutura feita pelo homem na Terra. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ela não é apenas enorme, é uma ecossistema vital, repleta de vida. Milhares de espécies marinhas habitam aqui, incluindo corais coloridos, peixes e grandes animais como tartarugas e tubarões. O Recife desempenha um papel crucial na manutenção da saúde dos nossos oceanos. Infelizmente, ele está ameaçado pelas mudanças climáticas, poluição e atividades humanas. Por isso, os esforços para sua proteção são mais importantes do que nunca. Medidas como a redução das emissões de carbono e a proteção dos habitats marinhos podem ajudar a preservar esse tesouro natural para as futuras gerações. Imagine-se nadando com um snorkel em águas cristalinas e vendo as cores vibrantes do Recife de perto. Proteger a Grande Barreira de Coral não é apenas preservar um ambiente bonito, é também garantir a sobrevivência de inúmeras espécies e manter o equilíbrio dos ecossistemas do nosso planeta. Então, como todos nós podemos contribuir para essa causa? O que realmente influencia as classificações e discussões sobre filmes? Filmes são classificados como contendo conteúdo sexual se apresentam 2 ou mais relacionamentos sexuais. Essa classificação não leva em conta a natureza desses relacionamentos, sejam eles românticos, casuais ou outros. Ter várias cenas sexuais pode impactar significativamente a percepção e a nota do filme, tanto para o público quanto para os críticos. Por exemplo, uma comédia pode usar esses elementos para criar humor, enquanto um drama pode explorar conexões emocionais complexas. Esse tipo de conteúdo frequentemente gera discussões sobre normas sociais, relacionamentos e representações na mídia, transformando os filmes em algo mais do que entretenimento, mas também em um reflexo dos valores da sociedade. No entanto, essa classificação pode ser polêmica, pois levanta questões sobre censura e a sensibilidade do público.
Como espectadores, como podemos equilibrar a expressão artística com nossos limites de conforto em relação a temas sexuais nos filmes? Sapos incríveis podem congelar e voltar à vida. Algumas espécies de sapos, como o sapo da árvore, têm uma estratégia surpreendente para sobreviver no inverno. Quando a temperatura cai, esses seres incríveis podem congelar, tornando-se pequenas estátuas de gelo. Essa adaptação incrível os ajuda a sobreviver em condições frias, permitindo que suportem o frio. Durante o congelamento, os corações dos sapos param de bater e eles param de respirar, entrando em um estado de animação suspensa. Quando a primavera chega e o clima esquenta, esses sapos descongelam e voltam à vida, continuando suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Esse fenômeno mágico mostra como a vida pode se adaptar a condições severas. Cientistas estudam esses sapos não apenas por sua biologia única, mas também para entender como preservar outras espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar no inverno, lembre-se de que alguns sapos literalmente esperam o calor voltar nos dias quentes. Você consegue imaginar como é congelar e acordar na primavera? Você sabia que os soldados romanos tinham uma bebida única para sobreviver chamada posca? Essa bebida era feita de vinagre diluído, sal e várias ervas, garantindo a hidratação e nutrição necessárias durante longas marchas e batalhas. Embora não soe tão refrescante quanto as bebidas energéticas modernas, a posca era essencial para manter a saúde e a energia dos soldados. O vinagre ajudava a conservar a bebida e lhe dava um gosto azedo, enquanto o sal repunha os minerais perdidos pelo suor. Surpreendentemente, a posca era popular não só entre os soldados, mas também entre as classes mais baixas. Em vez de beber água, que poderia ser insegura em muitas regiões, eles confiavam nessa bebida fortalecida. Em uma época em que muitas bebidas eram arriscadas, a posca oferecia uma solução prática para os romanos antigos se manterem hidratados e prontos para agir. Não é incrível como algo tão simples como uma bebida pode ter desempenhado um papel importante na história? Acredite ou não, grãos de café combatem o mau hálito. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o café pode ser um remédio natural contra o mau cheiro na boca. Os grãos de café torrados contêm compostos únicos que atuam como desodorantes, neutralizando odores fortes, como alho e cebola. Ao mastigar esses grãos ou beber café preto sem adição de açúcar, você não só recebe uma dose de cafeína, mas também combate o mau hálito. Essa vantagem inesperada faz do café não apenas uma bebida revigorante pela manhã, pode se tornar sua arma secreta em situações sociais. Então, da próxima vez que você se sentir em apuros após uma refeição deliciosa, considere se presentear com um café. Isso pode refrescar seu hálito e te dar confiança para cumprimentar os outros sem hesitação. Prepare-se para se surpreender com Tumblina, o mini cavalo. Nascida em 2001 com uma rara forma de nanismo, Tumblina é oficialmente reconhecida como o menor cavalo do mundo. Ela mede apenas 43 centímetros e pesa 26 quilos, conquistando o coração de muitos. Tumblina não é apenas uma visão adorável, ela tem um impacto significativo como animal terapêutico. Este mini cavalo visitou diversos hospitais e centros de cuidados, trazendo alegria para crianças e idosos. Seu temperamento gentil, combinado com seu tamanho único, cria uma presença tranquilizadora, tornando-a um verdadeiro símbolo de compaixão e cuidado. A história de Tumblina nos lembra que até as menores criaturas podem mudar o mundo para melhor. Pessoas de todas as idades a adoram, e suas visitas frequentemente iluminam os dias de forma inesperada. Como pode um cavalo tão pequeno ter um coração tão grande? Muitos não sabem, mas anjos apareceram durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Batalha de Mons, em 1914, soldados britânicos testemunharam um evento incomum que muitos descreveram como angelical. Quando as tropas enfrentaram forças alemãs esmagadoras, alguns soldados relataram figuras misteriosas no céu, que consideraram anjos enviados para protegê-los. Segundo eles, essas entidades etéreas brilhavam com uma luz celestial, fortalecendo a determinação dos homens em meio ao caos. Embora esses relatos permaneçam não confirmados e frequentemente debatidos por historiadores, eles oferecem uma visão fascinante das experiências dos soldados durante um dos conflitos mais mortais da história. Esse fenômeno gerou discussões sobre fé, esperança e o desconhecido diante do medo.
Muitos soldados afirmaram que essas visões mudaram sua percepção sobre a vida e a morte, dando-lhes confiança durante a terrível batalha. Seja uma ilusão da mente ou um verdadeiro encontro, as figuras angelicais em mãos se tornaram um poderoso símbolo de resistência e coragem em meio aos horrores da guerra. O que você acha que essas visões representam? Difícil de acreditar, mas o Parque Nacional de Banff é incrível. Fundado em 1887, Banff é o primeiro parque nacional do Canadá e uma verdadeira joia da natureza. Localizado no coração das Montanhas Rochosas, oferece vistas deslumbrantes, como se fossem de um cartão postal. Os visitantes se dirigem aos seus lagos cristalinos, como o Lago Louise e o Lago Moraine, onde as águas turquesa refletem as montanhas ao redor. O parque também é um refúgio para a vida selvagem, mostrando uma impressionante diversidade de espécies, desde esquilos brincalhões até majestosos alces. Todo ano, milhões de pessoas vêm para explorar as trilhas cênicas, esquiar nas encostas cobertas de neve e respirar o ar fresco da montanha. Com suas paisagens deslumbrantes e ecossistemas vibrantes, o Parque Nacional de Banff não é apenas um lugar para atividades ao ar livre, mas também uma oportunidade de se conectar com a força majestosa da natureza. Seja você um aventureiro ávido ou um observador casual, a beleza e a emoção de Banff deixam todos maravilhados. O que você está esperando? Conheça o jogador de futebol mais alto da história. Christophe Van Hout, com 2 metros e 8 centímetros, tem uma presença impressionante que o destaca em campo. Este goleiro belga é conhecido não apenas pela sua altura, ele possui habilidades incríveis na defesa do gol. Imagine como deve ser difícil para os adversários se aproximarem do gol defendido por um jogador tão alto. Van Hout é um exemplo claro de como as características físicas podem influenciar o esporte, especialmente no futebol, onde envergadura e agilidade são essenciais. Sua altura única lhe dá uma vantagem, permitindo que ele defenda chutes e controle sua área com facilidade durante o jogo. É impressionante pensar em como sua altura pode tanto ajudar quanto criar desafios em um jogo rápido, onde movimentos ágeis são importantes. Fãs e companheiros de equipe admiram suas habilidades excepcionais, provando que no futebol o tamanho pode ser uma vantagem. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos goleiros altos como Van Hout. Quem sabe quais momentos inesquecíveis eles podem criar. Adivinhe o que realmente move a luta dos dedos dos pés na Inglaterra? Este esporte inusitado atrai milhares de pessoas todo domingo de agosto em Ashbourne, convidando tanto competidores fervorosos quanto espectadores curiosos. A luta dos dedos dos pés não é apenas uma disputa física. Ela exige uma combinação única de técnica e habilidade, tornando o evento emocionante de se assistir. Durante as competições, os participantes lutam tentando prensar os dedos dos pés do adversário, mostrando habilidades impressionantes. O prêmio para o melhor lutador de dedos dos pés: um brilhante troféu de bronze em forma de pé. Antes de mergulhar na diversão, todos os participantes devem passar por uma verificação dos pés, para garantir que seus dedos estejam limpos e livres de infecções. Esse requisito inusitado garante a honestidade e a segurança da competição. O estranho encanto da luta dos dedos dos pés está na mistura de diversão e competição, atraindo pessoas de todas as classes sociais para se juntarem à festa ou apenas torcerem das arquibancadas. Seja você um veterano da luta dos dedos dos pés ou um curioso novato, a atmosfera animada cria experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para dar aos seus dedos uma chance de brilhar? Você vai se surpreender ao saber que lagostas já foram consideradas pragas. Acredite ou não, até o século XVIII, esses crustáceos eram vistos como criaturas do fundo do mar, e não como iguarias que conhecemos hoje. Normalmente, eram associados à sujeira do fundo do oceano, e muitas vezes eram alimentados a prisioneiros ou usados como fertilizante para plantas. Tudo mudou com a chegada das ferrovias. Quando os trens começaram a servir lagostas aos viajantes, comerciantes espertos aproveitaram sua nova popularidade, criando uma imagem que elevou as lagostas ao status de luxo. Graças a uma publicidade inteligente e à associação das lagostas com a alta gastronomia, elas rapidamente se transformaram de uma preocupação comum em um símbolo de sofisticação. Hoje, elas enfeitam as mesas de restaurantes caros e ocasiões especiais. E é difícil acreditar que um dia tiveram um começo tão modesto. Não é fascinante como a percepção pode mudar ao longo do tempo? Você já se perguntou quão forte é o louva-a-Deus do mar? Essas criaturas incomuns, com cores vibrantes e aparência única,
não só chamam a atenção, mas também possuem uma força incrível. O louva-a-Deus do mar tem garras poderosas que podem atingir a mesma velocidade de um tiro de pistola, chegando a mais de 80 km por hora. Esse golpe relâmpago permite que eles quebrem cascas duras de suas presas, ou até mesmo estilhaçam facilmente o vidro do aquário. Imagine a força de um pequeno ser capaz de quebrar vidro. É impressionante. Suas garras são tão eficazes que são usadas em pesquisas científicas para inspirar a criação de novos materiais na ciência e na engenharia. Cientistas estudam esses mecanismos de golpe para desenvolver novos materiais mais resistentes. Então, da próxima vez que você ver um louva-a-Deus do mar, lembre-se de que essa pequena força do mar não é apenas bonita, mas também uma maravilha da engenharia da natureza. Vamos revelar a verdade sobre escadas abobadadas. Canlo Lopes é um mestre que dá vida a essas magníficas construções, usando técnicas que existem há séculos. Escadas abobadadas não são apenas uma forma de subir de um andar para outro. São maravilhas arquitetônicas que unem beleza e funcionalidade. Canlo aplica métodos antigos, como trabalhos em pedra complexos e medições precisas, para criar designs que encantam todos que os veem. Cada escada conta sua própria história, destacando a rica tradição de artesanato e inovação. Imagine-se subindo por uma escada que se curva elegantemente, enquanto suas arcos criam um deslumbrante padrão de sombras e luz. Não se trata apenas de chegar ao topo, é sobre vivenciar a arte a cada passo. Quando as pessoas admiram o trabalho de Lopes, muitas vezes se perguntam como tais maravilhas puderam ser construídas sem tecnologias modernas. Sua paixão por preservar essas técnicas antigas inspira uma nova geração de construtores e arquitetos, provando que, às vezes, os métodos antigos ainda são os melhores. O que as pessoas criarão a seguir usando essas habilidades eternas? Você sabia que Abraham Lincoln era surpreendentemente alto? Com 1,92 de altura, ele não só foi o 16º presidente do ZR, mas também um dos mais altos da história do país. Sua altura o tornava uma figura marcante, chamando a atenção por onde passava. Imagine um homem de cartola se destacando entre seus contemporâneos em uma época em que a altura média era bem menor. Essa estatura não só lhe conferia uma presença imponente, mas também influenciava seu estilo de liderança. A altura de Lincoln foi uma vantagem nos debates, permitindo que ele demonstrasse autoridade e confiança. Além de sua altura, é importante lembrar que Lincoln enfrentou muitos desafios, incluindo a liderança do país durante a Guerra Civil e a luta pela abolição da escravidão. Sua combinação única de altura e humildade, junto com sua incrível capacidade de se conectar com pessoas de diferentes classes sociais, fez de Lincoln um líder querido. Não é surpreendente como algo tão simples como a altura pode impactar o legado de uma pessoa. Você sabia que Tolstói levou 6 anos para escrever Guerra e Paz? Este monumental romance, finalizado em 1869, é considerado uma das obras literárias mais longas e complexas. Ele retrata de forma magistral a essência da sociedade russa durante as turbulentas guerras napoleônicas, apresentando uma variedade de personagens e enredos interligados. Tolstói não se baseou apenas na imaginação. Ele se aprofundou em extensas pesquisas para refletir com precisão os eventos históricos e as nuances da vida da época. O caminho para a escrita também não foi fácil. Tolstói revisou seu manuscrito várias vezes, aperfeiçoando cada detalhe. Sua dedicação valeu a pena. Guerra e Paz conquistou um lugar no coração dos leitores ao redor do mundo e é frequentemente considerada a base da literatura mundial. Você já teve a oportunidade de mergulhar na épica história de Tolstói? Adivinhe o que realmente traz emoção ao balé esqui competitivo? O balé esqui competitivo foi um esporte olímpico que combinava a emoção do esqui com a arte da dança. Imagine esquiadores deslizando graciosamente pela encosta e apresentando coreografias ao som de música ao vivo. Os atletas faziam giros, saltos e acrobacias, mostrando suas habilidades como no patinação artística, mas sobre esquis. Esse esporte fascinante se tornou popular nos anos 80, encantando o público com sua mistura única de atletismo e performance. No entanto, apesar de seu apelo e estilo, o balé esqui não conseguiu garantir seu lugar no mundo olímpico. Como resultado, ele foi cancelado antes de se tornar um esporte mais reconhecido. Hoje, embora o balé esqui não seja mais um evento oficial, seu legado vive no coração dos fãs que apreciaram essa empolgante combinação de esporte e arte. Você sabia sobre este caracol terrestre único?
Leptopoma perluisluidum. É uma espécie incrível que se destaca entre os caracóis terrestres por suas características. Ao contrário da maioria dos caracóis que respiram ar, o Leptopoma perluisluidum possui brânquias, o que lhe permite extrair oxigênio da água. Essa adaptação incomum torna o caracol bastante raro, já que poucas espécies de caracóis terrestres têm essa característica. Além disso, este caracol possui uma tampa protetora chamada opérculo, que pode usar para fechar bem sua concha, garantindo proteção contra predadores e condições adversas. Esses caracóis habitam principalmente áreas baixas da Indonésia e das Filipinas, onde prosperam em locais úmidos, onde suas características únicas os ajudam a sobreviver. A presença de brânquias e da tampa levanta questões interessantes sobre a evolução dos caracóis e sua capacidade de se adaptar a diferentes condições. Por que um caracol terrestre desenvolveu brânquias e como isso afeta seu modo de vida? Leptopoma perluisluidum não é apenas uma história de sobrevivência, é também um olhar sobre as maravilhas da criação da natureza. Vamos revelar a verdade sobre os faróis solares na Arábia Saudita. No coração do deserto de Al-Nufud, o governo da Arábia Saudita apresentou uma solução inovadora para ajudar os viajantes a encontrar fontes de água: faróis a laser solares. Esses faróis de alta tecnologia podem brilhar intensamente a até 6 milhas de distância, tornando-se visíveis mesmo de longe, o que é crucial em uma área tão vasta e árida. A instalação de mais de 108 dessas torres faz parte de uma iniciativa maior para aumentar a segurança dos que viajam pelo deserto. Este projeto não apenas orienta os viajantes sedentos em direção a recursos vitais, mas também destaca o compromisso da Arábia Saudita com tecnologias modernas e energia sustentável. Quando o sol brilha, esses faróis solares iluminam o caminho, combinando tecnologia avançada com a antiga tarefa de navegação em um deserto vasto e muitas vezes implacável. Que combinação fascinante de inovação e sobrevivência! Fatos surpreendentes sobre as próteses dentárias de George Washington. Durante toda a sua vida, George Washington enfrentou sérios problemas dentários que poderiam ter parado muitos líderes. Quando se tornou o primeiro presidente, ele já havia perdido a maioria dos dentes e usava próteses desconfortáveis e frequentemente sujas, que exigiam cuidados constantes. Em vez de deixar seus problemas dentários o desacelerarem, Washington mostrou uma determinação incrível e continuou a liderar o país com força. Você consegue imaginar sorrindo em retratos oficiais, preocupado com suas próteses dentárias? Apesar do desconforto, ele manteve uma imagem pública forte e se concentrou em suas responsabilidades durante esses anos importantes da história americana. Sua luta contra os problemas dentários revela as dificuldades pessoais que ele enfrentou ao moldar a nação. Mesmo sem um sorriso perfeito, a liderança e a resiliência de Washington brilhavam, lembrando-nos que podemos superar dificuldades pessoais em busca da grandeza. Você sabia que as aves caju de Nova Caledônia são únicas? Essas aves incríveis não voam e têm penas cinzas macias com uma crista elegante, tornando-as verdadeiros tesouros da natureza. Elas vivem em florestas densas de Nova Caledônia e desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seu ambiente. Com corpos esguios e pernas longas, elas se movem habilidosamente entre a vegetação, buscando comida nas folhas. Ao contrário de muitas aves que voam, essas trocaram suas asas por agilidade no chão, um exemplo surpreendente de evolução. Suas penas suaves se misturam ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores enquanto se deslocam em seu lar florestal. Mas não se engane com sua aparência tranquila. As aves caju são resilientes e têm um forte senso de comunidade, viajando em pequenos grupos. Esse estilo de vida único destaca sua adaptabilidade e chama a atenção para a necessidade de proteger seu habitat, que está ameaçado. É incrível saber que uma natureza tão maravilhosa existe agora. Difícil de acreditar, mas nosso Sol está esgotando seus recursos. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, essa enorme esfera gasosa passará por mudanças dramáticas, tornando-se uma gigante vermelha. Imagine o Sol se expandindo e ficando tão grande que pode engolir Mercúrio, Vênus e até mesmo a Terra. Esse processo ocorre devido a mudanças no núcleo do Sol, quando ele esgota seu combustível de hidrogênio, levando à sua expansão e resfriamento. Assim que o Sol atingir a fase de gigante vermelha, ele eventualmente descartará suas camadas externas, criando uma impressionante nebulosa planetária.
O que restará será um denso e fraco anão branco, um pequeno e quente remanescente da antiga glória do Sol. Embora isso possa parecer distante, nos lembra do ciclo de nascimento e renascimento no universo. Astrônomos estudam essas transformações cósmicas para entender o destino do nosso sistema solar e o ciclo de vida das estrelas, questionando como podemos nos preparar para um futuro tão distante. Vamos revelar a verdade sobre a partida mais longa do cricket. Este épico confronto durou impressionantes 12 dias, tornando-se o teste mais longo da história. Aconteceu entre a Inglaterra e a África do Sul em 1939, no estádio de Durban. Esta emocionante partida não terminou como a maioria dos eventos esportivos. Em vez de um resultado normal, ela se encerrou porque os jogadores ingleses corriam o risco de perder o barco de volta para casa. Durante 1000 overs, os jogadores lutaram intensamente, com uma partida cheia de tensão e grande atletismo. A equipe inglesa precisava sair a tempo, destacando a importância das viagens, especialmente naquela época. Apesar de não haver um vencedor claro, ambas as equipes marcaram muitos pontos, mas não se apressaram. O jogo ficou marcado por sua drama, perseverança e a dedicação dos jogadores que realmente amavam este esporte. Por que este edifício se destaca em Surga? O edifício em Surga, Badge Pitinta Alam, chama a atenção pelo seu design criativo, que combina estética e funcionalidade. Esta obra-prima da arquitetura é não apenas bonita, mas também construída com foco em aspectos ecológicos. Seu design leva em conta fatores naturais, como luz solar, correntes de vento e a fauna local, tornando-se um excelente exemplo de arquitetura sustentável. As grandes janelas garantem iluminação natural suficiente, reduzindo a necessidade de luz artificial, enquanto os beirais estrategicamente posicionados protegem contra a luz solar intensa. Os materiais utilizados são ecológicos, permitindo que o edifício se integre ao ambiente, em vez de prejudicá-lo. Essa abordagem inovadora não só embeleza a paisagem, mas também serve como modelo para construções futuras. Então, quando pensamos em como construir nossos espaços, não deveríamos seguir esse exemplo inspirador? E se eu te contar sobre a população carcerária da América? Nos Estados Unidos, quase 25% de todos os prisioneiros do mundo estão encarcerados, embora o país represente apenas cerca de 4% da população mundial. Essa estatística impressionante destaca problemas sérios na sociedade americana. Ao longo dos anos, a abordagem em relação ao crime e a punição nos Siercrest Crimes tem se concentrado muito mais na prisão do que na reabilitação. A desigualdade social também desempenha um papel importante. Comunidades marginalizadas frequentemente enfrentam taxas desproporcionais de prisões e condenações. Fatores como pobreza, acesso limitado a uma educação de qualidade e racismo sistêmico criam um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Muitos afirmam que esse aumento no encarceramento não resulta em comunidades mais seguras, mas sim perpétua o ciclo de crime e punição. Ao considerar reformas, é importante explorar como podemos passar da punição para soluções que promovam a cura e o apoio, criando áreas mais seguras para todos. Então, o que podemos fazer para corrigir esses desequilíbrios, Ana? O nome Coca-Cola vem de dois ingredientes principais, usados na criação da bebida: folhas de coca e nozes de cola. As folhas de coca forneciam um leve estimulante que ajudava as pessoas a se sentirem mais alertas, enquanto as nozes de cola adicionavam uma dose extra de cafeína, que certamente não deixava ninguém dormir. Essa mistura única contribuía para o efeito energizante da bebida, tornando-a popular entre os consumidores desde o início. Curiosamente, a receita exata da Coca-Cola ainda é um dos segredos mais bem guardados do mundo dos alimentos e bebidas, e poucos conhecem a combinação exata de sabores. Com o tempo, a receita passou por algumas mudanças para se adequar aos gostos modernos, mas a marca ainda mantém sua essência original. Não é incrível como uma bebida pode ter raízes tão fascinantes? Por que a cratera Potonsky gera dúvidas entre os cientistas? Isolada nas paisagens siberianas, a cratera Potonsky chama a atenção por seu formato cônico e a colina central proeminente, que lhe confere a aparência de um mini vulcão. Embora pareça uma formação vulcânica clássica, as verdadeiras razões para a existência dessa interessante estrutura geológica ainda são incertas. Alguns cientistas acreditam que ela pode ter se formado devido a uma explosão antiga ou a processos naturais de erosão, mas os detalhes ainda estão em discussão. O que distingue Potomsky não é apenas sua forma impressionante, mas também a história enigmática de sua formação.
Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ter sido resultado de emissões de gás do interior da Terra, enquanto outros consideram a influência das mudanças climáticas em seu desenvolvimento. O mistério da cratera atrai geólogos de todo o mundo, que buscam estudar suas características na esperança de desvendar os segredos ocultos sob sua superfície, o que eles descobrirão a seguir. Você sabia que o Canadá abriga a maior concentração de ursos polares do mundo? Isso torna o país um lugar único para esses magníficos animais. Cerca de 60% da população mundial de ursos polares vive aqui, especialmente em áreas como a Baía de Hudson e regiões árticas. Esses ursos estão bem adaptados ao ambiente gelado, graças a uma camada espessa de gordura e pelagem que os mantém aquecidos. Como predadores de topo, eles caçam principalmente focas, usando o gelo marinho como plataforma para pegar suas presas escorregadias. No entanto, as mudanças climáticas representam uma grande ameaça ao seu habitat, pois o derretimento do gelo limita suas áreas de caça, resultando em escassez de alimento. Esforços sustentáveis de conservação no Canadá visam proteger esses animais majestosos e seus habitats, para que as futuras gerações possam apreciar a beleza dos ursos polares na natureza. Turistas buscam vê-los, muitas vezes fazendo excursões para observar os ursos em seus habitats naturais. Não é incrível que um país possa ser lar de tantos animais icônicos? Imagine como é fácil correr na água. O equipamento de treino aquático e spa é um dispositivo inovador que torna esse sonho realidade. Essa incrível máquina simula a sensação de correr na água e proporciona um ótimo treino. Ela possui 2 poderosos jatos que criam resistência, dificultando a corrida, além de 14 jatos adicionais que permitem ajustar o nível de dificuldade de acordo com sua condição física. Isso significa que todos, desde iniciantes até atletas experientes, podem encontrar a intensidade certa para seus treinos. A tela à prova d'água oferece comodidade, permitindo que os usuários ajustem e controlem seus exercícios rapidamente, sem complicações. Se você quer aumentar sua resistência, melhorar sua força ou apenas se divertir, este equipamento oferece uma solução versátil. Imagine-se espirrando na água, aproveitando todos os benefícios de correr. Menos impacto nas articulações, uma maneira divertida de se manter em forma e uma experiência refrescante. Por que não elevar seus treinos a um novo nível com o equipamento de treino aquático e spa? Prepare-se para se encantar com a Ilha LED da Islândia. Este lugar remoto, localizado nas ilhas Vestmanna, tem uma história fascinante que remonta à década de 1950. Aqui está uma casa solitária, construída por uma associação de caçadores como um ponto de observação para a caça. Com o tempo, essa casa se tornou um símbolo do mistério da ilha, atraindo aventureiros e exploradores para suas costas áridas. Embora hoje a casa esteja desabitada, ela confere ao local uma atmosfera de mistério e lembra os valentes caçadores que um dia vagaram por essas terras. Chegar à Ilha LED não é fácil, pois sua dificuldade de acesso mantém as multidões de turistas afastadas, tornando-a um refúgio tranquilo para aqueles que buscam solitude e beleza natural. A ilha também é famosa por suas impressionantes falésias e vistas deslumbrantes do oceano, o que aumenta ainda mais seu apelo. Se você é um amante de atividades ao ar livre ou um viajante curioso, o ar da Ilha LED está impregnado de sussurros de história e aventura. Quais segredos você poderá desvendar nesta terra mágica? Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Tim Dassett. Após perder a visão de um olho, Tim descobriu um dom especial: a capacidade de ver objetos celestiais que a maioria das pessoas não percebe. Em Nova Escócia, ele comanda seu observatório, onde compartilha as maravilhas do universo com os outros. Não se trata apenas de estrelas. A história de Tim destaca a fascinante conexão entre nossos corpos e o cosmos. Com sua visão única, ele consegue notar coisas como galáxias distantes e nebulosas, fenômenos invisíveis a olho nu. Essa experiência abriu um novo mundo para ele e inspirou muitos a explorar o céu noturno. Imagine olhar para as profundezas do espaço e descobrir a beleza oculta. Se você estiver em Nova Escócia, visitar o Observatório de Tim pode ser uma experiência transformadora, fazendo você refletir sobre o que mais está escondido de nossa visão. Você vai se surpreender. Existe uma montanha-russa em pé. No SeaWorld Orlando, a atração Surfer Coaster oferece uma experiência única, permitindo que os passageiros fiquem em pé enquanto deslizam pelos trilhos.
Imagine o vento soprando em seus cabelos e a adrenalina correndo em suas veias enquanto você balança de um lado para o outro, como se estivesse em uma verdadeira onda. Essa construção inovadora proporciona novas sensações que as montanhas russas tradicionais não conseguem oferecer. A cada curva, volta e loop, você se sentirá mais envolvido na atração. Os passageiros se seguram em barreiras de proteção, tornando a viagem ainda mais emocionante. E não para por aí. Os detalhes da decoração com tema de surf adicionam um nível extra de emoção à sua jornada. Se você é um amante de aventuras e procura algo diferente, a Surfer Coaster é imperdível. Está pronto para dominar a onda? Um fato interessante sobre a Ponte Mágica. Escondida na bela região de Guangxi, na China, a Ponte Mágica é a maior ponte natural do mundo, com mais de 120 metros de largura. Apesar de seu tamanho impressionante, essa maravilha natural permaneceu em grande parte desconhecida até ser descoberta no Google Maps. Imagine uma enorme formação rochosa, elegantemente cruzando uma paisagem verde, mas que por muito tempo passou despercebida. A ponte é uma obra-prima da natureza, formada ao longo de muitos anos por processos naturais de erosão. Sua descoberta através de imagens de satélite destaca como a tecnologia pode revelar aspectos incríveis do nosso planeta, que de outra forma poderiam permanecer ocultos. Agora, viajantes e aventureiros estão ansiosos para ver essa incrível visão com seus próprios olhos. Quem diria que uma ponte tão magnífica poderia permanecer um mistério por tanto tempo? A Ponte Mágica não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete das maravilhas que ainda nos aguardam além. Você sabia que cerca de 90% das pessoas sonham com cores vibrantes, enquanto apenas 10% sonham em preto e branco? Isso é incrível. Os sonhos coloridos têm chamado a atenção de pesquisadores e psicólogos há muitos anos. Normalmente, quando sonhamos, nossa imaginação pinta tudo, desde campos verdes até céus azuis brilhantes. Cientistas acreditam que isso está relacionado à quantidade de cores que nos cercam no dia a dia, especialmente com a popularização da televisão colorida e das mídias. Curiosamente, muitos idosos costumam relatar sonhos em preto e branco, o que pode refletir as experiências visuais menos vibrantes de sua juventude. Fatores como idade, cultura e até mesmo os meios de comunicação que consumimos podem influenciar nossos sonhos. Então, da próxima vez que você for dormir, preste atenção nas cores dos seus sonhos. Elas são tão vibrantes quanto na sua vida acordada, ou tendem a ser mais em tons de cinza. Tesouros escondidos. Onde está o túmulo de Cleópatra? Ao longo dos séculos, o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio despertou interesse e debates entre historiadores e caçadores de tesouros. Apesar das inúmeras buscas no Egito, este famoso local de sepultamento continua sendo um mistério, e muitos se perguntam onde ele pode estar escondido. Cleópatra, a última faraó do Antigo Egito, e seu amante romano Marco Antônio enfrentaram um destino trágico e, segundo escritores antigos, foram enterrados juntos. Arqueólogos exploraram lugares como Alexandria, mas não encontraram provas concretas de seu último descanso. O mistério se aprofunda ainda mais ao considerar os tesouros que podem estar dentro, incluindo artefatos de uma era perdida. Existem pistas esperando para serem descobertas, ou o tempo apagou todas as evidências de sua existência? As buscas continuam, cativando a imaginação e alimentando o desejo de encontrar respostas sobre um dos casais mais fascinantes da história. Você sabia que o nome Muhammad é o mais popular do mundo? Esse nome, profundamente enraizado na tradição islâmica, ocupa o primeiro lugar entre os nomes no planeta. Mais de 150 milhões de pessoas têm esse nome, superando a soma de nomes populares como João, José e Maria. Muhammad, que em árabe significa o elogiado, homenageia o profeta Muhammad, uma figura religiosa importante no islamismo. Devido à sua relevância cultural e religiosa, muitas famílias muçulmanas escolhem esse nome para seus filhos, destacando um rico legado e devoção. É surpreendente perceber como um nome pode carregar um significado tão profundo e conectar milhões de pessoas de diferentes culturas. Ao contrário de nomes como João, José e Maria, que historicamente foram populares, o total deles é significativamente menor. Essa estatística interessante mostra como os nomes refletem tendências culturais e a forte influência da religião na prática de nomeação ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você encontrar alguém chamado Muhammad, lembre-se de que eles fazem parte de uma enorme comunidade global, unida por um nome repleto de história e significado.
O surgimento de plataformas como Instagram e Twitter mudou nossa forma de nos comunicar, mas também trouxe o fenômeno conhecido como síndrome de notificação. Esse termo descreve o forte desejo de muitas pessoas de checar seus dispositivos sempre que recebem uma notificação. Cada som pode gerar uma expectativa, quase como uma pequena recompensa, levando à necessidade compulsiva de estar sempre conectado. Quando os usuários rolam suas feeds infinitas, frequentemente sentem um aumento da ansiedade, especialmente ao perceber que suas postagens não recebem curtidas ou comentários. Essa pressão pode criar um ciclo em que as pessoas sentem que precisam estar online para serem relevantes, resultando em sentimentos de isolamento e estresse. Na verdade, estudos mostram que o uso frequente das redes sociais pode levar à diminuição do bem-estar e até à depressão. Compreender como essas notificações afetam nossa saúde mental é muito importante e muitos começam a considerar fazer pausas das telas. Como as redes sociais mudam nossas vidas e sentimentos. Vamos revelar a verdade sobre as gladiadoras. No antigo Roma, embora a maioria dos gladiadores fosse masculina, algumas mulheres empunhavam espadas e lutavam bravamente na arena. Essas mulheres eram chamadas de gladiatrices e eram tão ferozes e habilidosas quanto seus colegas homens. As gladiatrices participavam de combates emocionantes, mostrando sua força e agilidade para entreter o público. Embora suas histórias muitas vezes fossem ofuscadas pelos homens, evidências de textos antigos e artefatos mostram que as mulheres entravam no mundo dos gladiadores por várias razões, incluindo benefícios financeiros e status social. Imagine a emoção de assistir a uma luta de uma gladiatrix no Coliseu, desafiando as normas sociais. Essas mulheres incríveis nos lembram que a história é muitas vezes mais diversa do que pensamos, o que mais podemos descobrir sobre suas batalhas e vidas. Bonsai é realmente uma arte? Com certeza. O bonsai é uma tradição japonesa incrível que envolve o cultivo de árvores em miniatura em pequenos vasos, criando belas obras de arte vivas. A palavra bonsai significa plantado em um recipiente, e os mestres usam técnicas como poda, arame e replantio para moldar essas árvores ao longo dos anos. Cada bonsai reflete a beleza natural de suas versões maiores, permitindo que o artista recrie a grandiosidade da natureza em miniatura. Não se trata apenas da árvore. O bonsai representa paciência e dedicação, pois algumas árvores são cuidadas por décadas. Os apaixonados dizem que o bonsai captura a essência da natureza, da filosofia e da expressão artística ao mesmo tempo. Seja um pequeno pinheiro ou uma delicada flor de cerejeira, cada bonsai conta sua própria história, nos convidando a refletir sobre a beleza ao nosso redor e lembrando-nos da resiliência da natureza. Não é fascinante? Você sabia que em Butão se fala a língua Dzongkha? Dzongkha, uma língua interessante da família tibetana, é o idioma oficial do Butão, um pequeno, mas incrível reino localizado no Himalaia. Essa língua única é usada principalmente nas regiões ocidentais do país e desempenha um papel importante na identidade e cultura butanesa. Curiosamente, Dzongkha não é apenas um meio de comunicação, mas também parte da rica história e tradições do Butão. A língua reflete a influência da cultura tibetana e dos dialetos locais, mostrando a diversidade da nação. Embora o inglês também seja amplamente utilizado, especialmente na educação e no governo, Dzongkha é fundamental na vida cotidiana de muitos butaneses. Aprender Dzongkha pode ser uma maneira divertida de se comunicar com os locais durante sua viagem ao Butão, permitindo que você conheça de perto suas belas tradições. Então, seja para cumprimentar ou experimentar pratos locais, dizer algumas palavras em Dzongkha pode ser uma aventura divertida e enriquecedora. Você está pronto para explorar essa joia cultural? Um fato surpreendente sobre diagnósticos médicos. Termos como moron, imbecil e idiota já foram considerados diagnósticos médicos legítimos para pessoas com deficiências intelectuais. E para nossa surpresa, essa prática continuou até a década de 1970. No final do século XIX e início do século XX, especialistas usavam esses termos para classificar funções cognitivas. Moron significava leve deficiência mental, imbecil indicava deficiências moderadas, e idiota referia-se a deficiências profundas. Naquela época, a comunidade médica acreditava que essas classificações ajudavam a determinar o nível de apoio necessário.
No entanto, com o aumento da conscientização sobre direitos humanos e saúde mental, os especialistas começaram a perceber o quão prejudiciais e estigmatizantes esses rótulos poderiam ser. Essa mudança de percepção levou ao abandono desses termos, representando um grande avanço na nossa compreensão das deficiências intelectuais. Hoje, estamos focados em uma terminologia mais respeitosa e precisa, reconhecendo a dignidade e a individualidade de cada pessoa. Você consegue acreditar o quanto avançamos na nossa compreensão? Vamos revelar a verdade sobre as luvas de cavaleiro. Os cavaleiros medievais usavam luvas não só para se protegerem em combate, mas também para criar uma imagem impressionante que atrai os amantes da história. Quando um cavaleiro queria desafiar um oponente, ele jogava sua luva aos pés dele, sinalizando uma duela. Esse gesto não era apenas prático, ele trazia um toque teatral à luta, lembrando como as pessoas hoje em dia se desafiam. Imagine um cavaleiro em armadura brilhante jogando sua luva como um sinal de desobediência. Esse gesto simbolizava honra e coragem, permitindo que os cavaleiros mantivessem sua reputação e afirmassem sua determinação. A duela que se seguia não era apenas uma luta, mas uma demonstração de habilidade e bravura, cativando os espectadores que se reuniam para assistir. Essa prática vibrante destaca que até mesmo as batalhas na Idade Média tinham seus momentos de drama, tornando-as memoráveis e vivas nas histórias que contamos hoje. Visite o maior festival de pipas na Indonésia. Esta festa vibrante acontece anualmente na bela ilha da Indonésia, atraindo amantes de pipas e famílias de todo o continente. Conhecido como o maior festival de pipas da Europa, ele transforma o céu em uma tela colorida de formas e cores, onde pipas de todos os tamanhos e designs dançam contra o fundo azul. Quando uma brisa suave do mar sopra, os participantes mostram suas pipas únicas, desde modelos tradicionais até criações modernas impressionantes. No entanto, o festival não é apenas sobre soltar pipas. É um centro de troca cultural, com uma variedade de comidas, lojas de artesanato e apresentações ao vivo que entretêm visitantes de todas as idades. As famílias podem participar de oficinas, onde criam suas próprias pipas, tornando-se uma ótima maneira de passar tempo com as crianças e aprender sobre essa arte fascinante. Este evento não só destaca a beleza de soltar pipas, mas também fortalece a comunidade, tornando-se uma visita obrigatória para todos que desejam sentir a magia da Indonésia. Pronto para voar alto com criatividade? Descubra o charme de Lamuda Town, no Quênia. Esta encantadora vila se destaca por suas ruas de pedras de coral, que lhe conferem uma aparência única, refletindo o espírito das comunidades costeiras. Lamuda Town dá um passo ousado em direção ao desenvolvimento sustentável, proibindo veículos motorizados, criando uma atmosfera tranquila, onde os pedestres podem passear livremente. Moradores e visitantes podem desfrutar de caminhadas relaxantes pelas ruas pitorescas, admirando a bela arquitetura que se harmoniza com a natureza. A ausência de carros resulta em ar puro e um ambiente mais calmo, tornando este lugar um refúgio desejável para quem quer mergulhar na cultura local e apreciar paisagens deslumbrantes. A comunidade participa ativamente de eventos que promovem a união, como feiras locais e festivais culturais, onde é possível conhecer as ricas tradições do Quênia. No geral, Lamuda Town é um exemplo brilhante de como um planejamento urbano cuidadoso pode melhorar o charme da comunidade e seu estado ecológico. Você já sonhou em visitar um lugar assim? É verdade que um serial killer andou por Los Angeles? De 1985 a 2007, um homem chamado Samuel Little, também conhecido como Franklin, cometeu uma série de assassinatos, tirando pelo menos 10 vidas, todas de mulheres. Seu estilo perturbador incluía um assustador intervalo de 14 anos entre alguns dos crimes, o que aumentava ainda mais o mistério de suas ações. Esse homem infame ganhou uma reputação sombria, espalhando medo pela cidade e escapando das autoridades por décadas. A história aterrorizante de Little destaca as dificuldades em rastrear serial killers, já que eles podem se misturar à sociedade por longos períodos, deixando poucas pistas de seus atos sombrios. Suas confissões inquietantes mais tarde revelaram detalhes que coincidiam com vários casos não resolvidos, levantando questões sobre falhas sistêmicas na investigação desses casos. Como a sociedade pode se proteger melhor de pessoas assim? Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas.
como a amatoxina. Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer. A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes. À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? Difícil de acreditar, mas decorar a árvore de Natal é uma competição. Em 2013, Sharon Huantu estabeleceu um incrível recorde de decoração mais rápida de uma árvore de Natal em Essex, Reino Unido, completando em apenas 36,89 segundos. Imagine a pressa para pendurar as fitas, luzes e enfeites, enquanto tenta fazer a árvore ficar linda. Esse feito impressionante destaca o espírito competitivo que envolve as tradições festivas. Decorar árvores de Natal se transformou de uma simples atividade familiar em uma arte competitiva, com concursos e exposições, mostrando designs incríveis e temas originais. Os participantes se esforçam ao máximo, usando truques criativos e enfeites únicos para impressionar os jurados, provando que o clima festivo pode se misturar com uma competição amigável. Então, quem vai aceitar esse desafio no próximo Natal e tentar quebrar o recorde da Sharon? Vamos ver o que a criatividade e a velocidade podem trazer para nossas celebrações festivas. Você sabia sobre o processo contra a prisão de Folsom? A famosa música de Johnny Cash, Folsom Prison Blues, foi inspirada em uma obra anterior de Gordon Jenkins chamada Crescent City Blues. Cash se inspirou na melodia e no tema de arrependimento e prisão de Jenkins. Curiosamente, Jenkins nem sabia que Cash usou sua música como inspiração até que ela se tornasse um sucesso. Esse mal-entendido levou Jenkins a processar Cash por violação de direitos autorais, mostrando como a indústria musical pode ser confusa em questões de inspiração e propriedade. O caso foi resolvido fora dos tribunais por impressionantes $75 mil, destacando as batalhas legais, muitas vezes invisíveis, que acompanham a criatividade. Isso nos lembra que, embora a música possa inspirar, ela também pode levar a questões complexas de direitos e reconhecimento. Não é interessante como criatividade e aspectos legais podem se cruzar de maneiras inesperadas? Por que a árvore do dragão é tão única? Essa impressionante árvore, originária do arquipélago de Socotra, na costa do Iêmen, tem um tronco nu e uma coroa de folhas espinhosas, o que lhe confere uma aparência extraterrestre. Sua forma incomum não é apenas para a beleza, é uma adaptação inteligente ao clima seco da ilha. A árvore do dragão evoluiu para sobreviver em condições severas, minimizando a perda de água e maximizando a luz solar. Essa planta estranha pertence à família Dracaena, que inclui a maioria das árvores, mas sua forma peculiar e a resina vermelha brilhante, que se assemelha a sangue, a destacam das outras. Essa resina foi historicamente valorizada por suas propriedades curativas e até utilizada como corante, ressaltando a importância cultural da árvore. Agora, como um patrimônio mundial da Unesco, a árvore do dragão é um símbolo da biodiversidade em Socotra, lembrando-nos das maravilhas da evolução e de como plantas únicas se adaptam às suas condições. Os cientistas realmente temiam que a atmosfera da Terra pegasse fogo? Antes da primeira bomba nuclear ser detonada em 1945 durante o teste de Trinity, alguns cientistas estavam seriamente preocupados com as possíveis consequências dessa arma poderosa. Eles temiam que a alta temperatura gerada pela explosão pudesse causar uma reação em cadeia, incendiando o nitrogênio na atmosfera da Terra e resultando em uma bola de fogo catastrófica que poderia destruir tudo no planeta. Esse medo foi tão intenso que gerou debates acalorados entre físicos como J. Robert Oppenheimer e Edward Teller. No final, eles concluíram que a probabilidade desse evento era extremamente baixa e o teste foi realizado. Quando a bomba explodiu no deserto do Novo México, o resultado foi uma explosão poderosa que criou uma nuvem em forma de cogumelo, sem incendiar a atmosfera.
Esse momento não apenas marcou um grande avanço tecnológico, mas também um ponto de virada na história da humanidade, levantando discussões sobre a responsabilidade das descobertas científicas. Imagine como nosso mundo teria mudado se esses medos se tornassem realidade. Imagine um mouse que se dobra em uma forma plana. Recentemente, cientistas apresentaram um mouse de computador inovador no estilo origami, projetado para fácil armazenamento e transporte. Este gadget inteligente pode ser dobrado em uma forma fina e compacta, tornando-o ideal para bolsos ou mochilas. Quando você precisa dele, basta desdobrá-lo e você terá um mouse totalmente funcional que se conecta ao seu computador sem fio. Esse design não só economiza espaço, mas também reduz a desordem causada por mouses tradicionais e volumosos. O mecanismo de dobra utiliza engenharia precisa para garantir durabilidade com leveza. Perfeito para viajantes e para quem trabalha em movimento, este mouse origami combina princípios de origami com tecnologias modernas, encantando os amantes da tecnologia. Isso pode ser o futuro dos dispositivos portáteis. Com uma abordagem tão única, é definitivamente um passo em direção a soluções tecnológicas mais inteligentes e práticas. Muitos não sabem, mas bilionários ajudam. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, é uma das pessoas conhecidas que se juntaram à iniciativa Compromisso de Doações. Esse movimento incentiva bilionários a compartilhar uma parte significativa de sua fortuna com organizações de caridade. As principais áreas de atuação incluem educação, pesquisas médicas e tecnologias inovadoras. Ao aceitar esse compromisso, ele se torna parte de um grupo de outros ricos, como Warren Buffett e Bill Gates, que acreditam no poder da filantropia para melhorar o mundo. Por exemplo, Zuckerberg investiu em programas educacionais que visam melhorar as escolas e ampliar o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças. Ao apoiar pesquisas médicas avançadas, ele também contribui para avanços que podem transformar a saúde. Esse compromisso traz esperança de que mais bilionários sigam seu exemplo, usando suas fortunas para resolver problemas globais importantes. Essa tendência inspirará outros a se juntarem à causa. Descubra a magia de Rambut Monte na Indonésia. Este canto escondido no centro da Indonésia é uma incrível reserva florestal que encanta os visitantes com sua atmosfera tranquila. Cercado por águas cristalinas, Rambut Monte não é apenas um espetáculo para os olhos. Ele também possui um grande significado espiritual. Nesta área, vivem peixes sagrados que os moradores consideram símbolos de paz e sabedoria. Ao caminhar pelos espaços verdes, você sentirá a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, convidando a reflexão e a meditação. Muitos vêm aqui para escapar da agitação do dia a dia, encontrando tranquilidade em um ambiente sereno. A vibrante ecossistema encanta com sua diversidade de flora e fauna, tornando este lugar um paraíso para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes frequentemente saem com uma sensação de renovação, experimentando a combinação única de beleza natural e paz espiritual. Se você busca aventura ou um lugar para meditar, Rambut Monte oferece uma oportunidade rara de se conectar tanto com a natureza quanto com seu eu interior. O que você descobrirá lá? Você não vai acreditar que é sobre Filadélfia. Quase metade de todos os americanos vive a um dia de viagem dessa cidade vibrante, tornando-a um destino acessível para milhões. Filadélfia é famosa não só pelo Sino da Liberdade e pelo Salão da Independência, é também um centro de encontros e piqueniques, refletindo seu rico espírito comunitário. Os moradores aproveitam os meses quentes com churrascos no quintal e festas de rua, fortalecendo os laços entre amigos e famílias. Além disso, os diversos bairros de Filadélfia oferecem uma mistura de culturas, culinárias e tradições, tornando cada encontro único. Seja saboreando um cheesesteak ou ouvindo música local, na Cidade do Amor Fraternal sempre há algo acontecendo. Então, se você está procurando um lugar para celebrar, relaxar ou explorar a história, por que não considerar uma viagem a Filadélfia? Você pode descobrir um novo lugar favorito. Prepare-se para se surpreender com a dieta das pandas. Você sabia que as gigantes pandas comem até 36 quilos de bambu por dia? Esses adoráveis ursos preto e branco têm uma alimentação especializada, que é quase toda baseada nessa planta fibrosa e dura. Como o bambu é pobre em nutrientes, esses gentis gigantes precisam mastigar constantemente para obter energia suficiente. O dia deles é cheio de mastigação, já que passam cerca de 12 horas comendo e procurando comida.
Curiosamente, as pandas não usam temperos ou ingredientes sofisticados, apenas bambu fresco e puro. Na verdade, suas mandíbulas e dentes fortes são adaptados para mastigar os caules duros, facilitando o prazer na comida. Embora o bambu seja seu prato principal, as pandas às vezes comem outras plantas ou pequenos animais, mas o bambu continua sendo o seu favorito. Não é incrível pensar em como essas criaturas maravilhosas se adaptaram a viver em um ambiente que depende tanto de um único tipo de alimento? Vamos revelar a verdade sobre a enorme população da China. Com mais de 1,4 bilhão de pessoas, a China é o país mais populoso do mundo. Esse número representa cerca de 1 em cada 5 pessoas no planeta. A população é uma mistura de diversas culturas, idiomas e tradições, o que contribui para o rico patrimônio da China. Grandes cidades como Pequim e Xangai estão cheias de vida e continuam a crescer à medida que as pessoas se mudam do campo em busca de melhores oportunidades. Ao longo dos anos, o governo chinês implementou várias políticas para gerenciar esse crescimento, incluindo a famosa política do filho único, que foi relaxada nos últimos anos. Apesar de desafios como superpopulação e questões ambientais, o país continua a se adaptar e inovar. Compreender a população da China nos ajuda não apenas a apreciar sua incrível diversidade, mas também a iluminar problemas globais que nos afetam a todos. Como uma população tão grande impacta a vida cotidiana na China? Você conhece a árvore bonsai de 400 anos do mundo? Esta história única remonta à Segunda Guerra Mundial, quando um mestre bonsai japonês fez um gesto notável ao presentear uma árvore que foi cuidadosamente cultivada ao longo de 4 séculos. Esta árvore requintada foi oferecida aos Estados Unidos como um símbolo de paz durante o conflito. Hoje, você pode ver este incrível bonsai no Arboreto Nacional, em Washington, D.C. Não é apenas uma planta bonita, mas um testemunho vivo do poder da diplomacia e da capacidade de unir culturas. O bonsai representa a paciência, resiliência e a conexão entre o Japão e os East Nature. A arte do bonsai exige anos de cuidado e formação, e é surpreendente pensar na história que esta árvore presenciou. Cada curva de seus galhos conta histórias sobre paz e perseverança. Que incrível é que esta árvore seja um lembrete de harmonia, mesmo quando o mundo enfrentava tempestades. Você sabia sobre os tigres de meia-lua? Esses seres incríveis são extremamente raros, com menos de 10 conhecidos no mundo. Os tigres de meia-lua são uma variação genética única, que lhes confere uma coloração característica, com uma combinação de pelagem preta e laranja disposta em manchas incomuns. Tudo começa com uma mutação rara em seus genes, que afeta o desenvolvimento de sua pelagem. Diferente dos tigres laranja-dourados que costumamos ver, esses belos tigres de meia-lua surgem do cruzamento de diferentes populações, especialmente da rara espécie Malaya, com as ameaças ambientais e a perda de habitat, colocando em risco muitas populações de tigres. A sobrevivência dessas variações únicas se torna ainda mais importante. Especialistas em vida selvagem ressaltam a importância dos esforços de conservação para proteger tanto os tigres quanto seus habitats, garantindo que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis. Então, da próxima vez que você pensar em tigres, lembre-se dessas raras criaturas de meia-lua. Quem não gostaria de ver uma criação tão fascinante na natureza? Você sabia que nosso cérebro prefere a cor vermelha quando se trata de comidas deliciosas? Estudos mostram que maçãs vermelhas parecem mais atraentes porque associamos essa cor vibrante à doçura e à maturidade. Por isso, é provável que você escolha uma maçã vermelha brilhante em vez de uma verde sem graça. Por outro lado, existem poucos alimentos azuis na natureza. Essa raridade pode torná-los menos apetitosos. Pense nisso. Se você ver uma fruta ou legume azul, seu cérebro pode até ficar alerta. O azul muitas vezes é associado a coisas estragadas, ou que parecem artificiais como mofo. Então, da próxima vez que você escolher um lanche, preste atenção nas cores. Você pode perceber que pega mais frutas e vegetais vermelhos, deixando os azuis para trás, porque você acha que nosso cérebro reage assim às cores da comida. Mudanças incríveis na embalagem do paracetamol salvam vidas. Quando no Reino Unido a embalagem do paracetamol foi trocada de frascos para blisters, os resultados foram surpreendentes. A mortalidade por overdoses intencionais caiu impressionantes 43%.
Essa mudança significativa mostra como uma simples alteração na embalagem pode influenciar o comportamento das pessoas e aumentar a segurança. Antes, o paracetamol era frequentemente armazenado em frascos de fácil acesso, tornando-se uma escolha comum para pessoas com problemas mentais que podiam usá-lo de forma inadequada. No entanto, a embalagem em blister criou uma barreira adicional, dificultando o acesso a grandes quantidades do medicamento de uma só vez. Essa transição não apenas demonstra o poder do design, mas também destaca a importância de considerar a embalagem e a distribuição dos produtos. Ao tornar os medicamentos mais seguros de manusear, a sociedade pode tomar medidas para prevenir tragédias antes que aconteçam. É um poderoso lembrete de que, às vezes, as menores mudanças podem ter os maiores impactos. Quantas mais vidas poderiam ser salvas com mudanças pensadas como essas? Vamos revelar a verdade sobre tensões e histórias. Esta linha simboliza uma profunda tensão e uma história complexa. Não é apenas uma linha, representa um lugar que espera há muito tempo pela paz. Pense nisso. Às vezes, até as linhas mais finas criam divisões marcantes. Elas podem contar histórias poderosas sobre conflitos, lutas e a busca por harmonia. Quando paramos para refletir sobre essas fronteiras, percebemos que elas têm um significado profundo. Lembram-nos das batalhas e esperanças que permanecem. Esta linha nos convida a pensar nos caminhos das pessoas que sonharam com a resolução de conflitos. Cada marca no mapa não só indica território, mas também reflete as vozes daqueles que viveram a desordem. Podemos aprender com essas histórias e buscar um futuro melhor juntos? Você sabia que uvas podem fazer mal ao seu cachorro? É surpreendente, mas é verdade. Embora uvas e passas sejam lanches saborosos e saudáveis para nós, eles podem ser extremamente perigosos para nossos amigos peludos. Mesmo uma pequena quantidade pode causar sérios danos aos rins dos cães, o que pode ameaçar suas vidas. A substância exata nas uvas que causa essa toxicidade ainda é um mistério, e muitos donos de pets não entendem por que essas frutas são prejudiciais. Os sintomas de toxicidade podem incluir vômito, diarreia e letargia, que geralmente aparecem algumas horas após a ingestão. Se você suspeitar que seu cachorro comeu uvas ou passas, é crucial procurar ajuda veterinária imediatamente. Para proteger seus amigos de quatro patas, evite deixar essas frutas ao alcance deles e fique atento aos petiscos que eles recebem. Lembre-se, um pouco de conhecimento pode ajudar a manter nossos pets saudáveis e felizes. Você sabia que a rã do leite amazônica, chamada cientificamente de Trachycephalus resinifictrix, tem uma aparência que chama a atenção? Essa incrível anfíbia possui grandes olhos e cores vibrantes. Ela vive nas densas florestas tropicais da América do Sul, e sua pele verde brilhante com manchas amarelas e azuis a destaca entre as outras. Mas o que realmente a diferencia é seu visual único, que lembra um pequeno robô, despertando curiosidade e imaginação. Assim como muitos seres tropicais, a rã do leite amazônica desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Curiosamente, essas rãs têm hábitos de reprodução incomuns. Elas colocam seus ovos em buracos de árvores cheios de água da chuva, garantindo um lugar seguro para o desenvolvimento dos girinos. Portanto, se você algum dia estiver na Amazônia, não esqueça de procurar por essa pequena maravilha robótica entre as copas das árvores. Você já se perguntou por que as contas podem ser tão estranhas? Em 2012, uma mulher na França recebeu uma conta de telefone chocante no valor de 11,7 quadrilhões de euros. Para comparação, 1 quadrilhão é igual a 1.000 trilhões, enquanto toda a economia mundial naquele ano era estimada em cerca de 71 trilhões de euros. Imagine receber uma conta que supera o que o país mais rico do mundo poderia ganhar em um ano. No início, a empresa de telefonia insistiu que não podia corrigir o que parecia estranho, deixando a mulher confusa. No final, eles perceberam seu enorme erro e corrigiram, mostrando como é importante que as empresas verifiquem seus dados 2 vezes. Esse caso incrível nos lembra como a tecnologia pode, às vezes, levar a situações inacreditáveis, fazendo-nos pensar em como isso poderia acontecer. Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante.
Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. Prepare-se para se surpreender com a posse de pandas na China. Você sabia que cada panda gigante no mundo pertence à China? Esse fato interessante está ligado ao compromisso do país em proteger esses animais adoráveis e garantir sua sobrevivência. Embora os pandas sejam frequentemente exibidos em zoológicos ao redor do mundo, na verdade, eles estão sob cuidados temporários na China, que estabeleceu regras rigorosas para seu manejo e reprodução. Desde os anos 1980, programas de reprodução em reservas chinesas ajudaram a aumentar a população de pandas, tornando-os menos vulneráveis. No entanto, essa posse significa que qualquer filhote nascido fora da China geralmente retorna para casa. Isso ajuda a manter a diversidade genética e promove a cooperação internacional na conservação da natureza. O empenho da China com os pandas gigantes não só destaca a importância dessa espécie, mas também demonstra seu patrimônio cultural. Essas criaturas adoráveis conquistam corações em todo o mundo. Como você vê o futuro dos pandas? Drones podem realmente brilhar tão intensamente? O drone Lumineer QAVR-2, equipado com potentes lanternas LumiCube, emite impressionantes 300.000 lumens, o que equivale a mais de 10.000 velas iluminando seu caminho. Essa incrível luminosidade transforma lugares escuros em ambientes semelhantes ao dia, tornando-o uma verdadeira descoberta para cineastas, aventureiros e equipes de resgate. Imagine filmar cenas noturnas impressionantes com detalhes brilhantes, ou realizar operações de resgate noturnas, urgentes com máxima visibilidade. No entanto, é importante lembrar que essa intensidade exige precauções de segurança. Os usuários devem usar óculos de proteção que atendam aos padrões ANSI 87.1 para proteger os olhos da luz ofuscante. O drone Lumineer QAVR-2 não só oferece um poder visual excepcional, mas também enfatiza a segurança, garantindo que criatividade e segurança andem de mãos dadas, mesmo no escuro. Incrível, mas é verdade. As traças vampiras mordem. Esses seres interessantes que vivem em algumas partes da Ásia e da Europa Oriental têm um hábito alimentar bastante incomum. Em vez de beber néctar como seus parentes mais comuns, as traças vampiras usam pequenos ganchos especializados em suas bocas para perfurar a pele humana e sugar sangue. Embora isso possa parecer assustador, a boa notícia é que suas mordidas não são fatais. Essas traças estão apenas em busca de nutrientes essenciais, especialmente sal, que é difícil de encontrar em sua dieta natural. Essa adaptação incomum as ajuda a sobreviver em seu ambiente. É ainda mais fascinante como elas combinam beleza e estranheza. Essas traças, com suas cores vibrantes e hábitos alimentares peculiares, desafiam nossa compreensão do comportamento normal das traças. Portanto, se você algum dia estiver em seu território, é bom ficar alerta diante desses vampiros. Como a natureza cria estratégias alimentares tão únicas. Sim, é verdade. Essas aves incríveis são ótimas mergulhadoras, capazes de ficar debaixo d'água por até 20 minutos. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência, especialmente nas águas geladas da Antártica, onde eles caçam peixes, krill e outras delícias. Ao mergulhar, os pinguins podem alcançar profundidades de cerca de 500 metros para encontrar seu almoço. Seus corpos aerodinâmicos os ajudam a nadar rapidamente, e seus pulmões especiais permitem gerenciar o oxigênio de forma eficiente. Os pinguins usam velocidade e agilidade para escapar de predadores como focas e orcas. Quando chega a hora de voltar à superfície, eles emergem rapidamente, fazendo uma respiração profunda antes de mergulhar novamente. Então, da próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se, eles não são apenas fofos, mas também incríveis atletas subaquáticos. Você sabia sobre a eletrofobia, o medo de galinhas?
Essa fobia incomum afeta pessoas que sentem um medo intenso ou ansiedade ao se deparar com galinhas, seja na vida real ou até mesmo em pensamentos. Pessoas com eletrofobia podem sentir o coração acelerar ou as palmas das mãos suarem ao ver essas aves. É surpreendente como algo tão comum, como galinhas, pode provocar emoções tão fortes. O medo pode surgir de experiências traumáticas, crenças culturais ou simplesmente da natureza peculiar das fobias. Assim como outras fobias, a eletrofobia pode atrapalhar a vida cotidiana, dificultando visitas a fazendas ou até mesmo o prazer em pratos com frango. Felizmente, aqueles que sofrem desse medo podem buscar ajuda através de terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, que visa mudar padrões de pensamento negativos. Você já parou para pensar como uma ave tão comum pode causar sentimentos tão intensos? Você sabia que o cérebro masculino é maior, mas menos eficiente? Esse é um fato interessante que desperta curiosidade sobre nosso pensamento. Em média, o cérebro masculino é 10% maior que o feminino. Você pode achar que isso é importante, mas pesquisas mostram que o tamanho não é tão relevante. Na verdade, estudos indicam que os cérebros femininos funcionam de forma mais eficiente. Essa eficiência significa que as mulheres costumam se sair melhor em tarefas verbais e na cognição social, enquanto os homens podem ter um desempenho superior em tarefas espaciais. Assim, embora os homens tenham cérebros maiores, isso nem sempre significa um funcionamento melhor. Essa eficiência pode estar relacionada a diferentes fatores, incluindo variações na estrutura e conectividade do cérebro. Isso levanta questões interessantes sobre como o gênero influencia o pensamento e a aprendizagem. Portanto, da próxima vez que você ouvir que cérebros maiores são melhores, lembre-se de que a eficiência desempenha um papel fundamental em como pensamos e interagimos com o mundo. O que fazer se uma tatuagem estragou a entrevista? Em um incrível giro do destino, um homem na Inglaterra acordou com as letras I-O-L-O na testa. Esse sinal inesperado não era apenas um enfeite aleatório. Foi resultado de uma noite agitada com bebidas e um desafio ousado de um amigo. Imagine, no dia seguinte, ele tinha uma entrevista de emprego. De manhã, ele percebeu rapidamente que a nova tatuagem na testa provavelmente não o ajudaria a conseguir o trabalho. Em vez de impressionar os potenciais empregadores, ele se viu em uma situação complicada. Essa é uma lição para muitos. Decisões espontâneas podem levar a histórias engraçadas, mas também podem ter consequências sérias. Então, o que você faria se acordasse com uma tatuagem inesperada antes de um dia importante? Por que é proibido soltar gases em público em Lega? Na pequena vila de Lega, no Quênia, existe uma regra curiosa que surpreende muitos visitantes. Os moradores não podem soltar gases em público. Essa tradição estranha se baseia em crenças culturais profundas sobre modéstia e respeito entre os membros da comunidade. Em Lega, as pessoas valorizam muito a harmonia social e acredita-se que soltar gases em público quebra a paz e causa constrangimento. Por isso, os moradores ficam atentos às suas funções corporais e muitas vezes preferem se isolar quando precisam. Essa tradição única mostra como diferentes culturas podem perceber até mesmo as ações humanas mais simples de maneiras distintas. Embora isso possa parecer engraçado para os visitantes, ressalta a importância de entender os costumes locais e seu significado. Então, da próxima vez que você pensar sobre tradições ao redor do mundo, lembre-se de como até mesmo um ato tão natural quanto soltar gases pode ter um significado cultural.